Número 8. O cachorro aterrorizado. Um homem chamado Harry costumava trabalhar até tarde da noite. Certa vez, quando voltou para casa, encontrou seu cachorro agindo de uma maneira muito estranha. O animal parecia assustado, inquieto e completamente diferente do normal. Preocupado com o que poderia estar acontecendo enquanto ele estava fora, Harry decidiu instalar algumas câmeras de segurança pela casa. Algum tempo depois, ao voltar do trabalho, ele encontrou o cachorro encolhido dentro de uma pequena sacola na cozinha. O animal soltava sons desesperados, como se estivesse com medo de alguma coisa. Sem entender o que havia acontecido, Harry decidiu verificar as imagens das câmeras. E foi isso que encontrou. Desde o início da gravação, o cachorro parece muito nervoso. Ele observa o ambiente com atenção e permanece em estado de alerta, como se estivesse esperando que alguma coisa acontecesse. Em determinado momento, o animal fixa o olhar em um canto específico do cômodo. A câmera não mostra nada naquele local. Mesmo assim, o cachorro parece acompanhar alguma coisa que não conseguimos ver. Até que, de repente, o animal solta um som de puro terror, como se tivesse acabado de ser atacado ou assustado por alguma coisa. Pode ser que o cachorro tenha reagido a algum som ou movimento que a câmera não conseguiu registrar. Também existe a possibilidade de tudo ter sido armado. E, sinceramente, espero que não tenham assustado o pobre animal apenas para gravar um vídeo. Mas caso a gravação seja verdadeira, o que teria feito o cachorro reagir daquela maneira? 7. A respiração no ouvido. No dia 14 de outubro de 2025, uma mulher chamada Lou não conseguia dormir. Já eram por volta das 3 da manhã quando ela decidiu ir até a sala e ler seu livro favorito sobre mitologia. Enquanto Lou permanecia concentrada na leitura, seu cachorro, chamado Peanut, ficava por perto andando pelo cômodo e observando o ambiente. Depois de algum tempo, a câmera de segurança da casa registrou algo estranho. De repente, Lou se assusta e se levanta rapidamente, olhando para o lado. Mas não havia ninguém ali. Logo depois, Peanut se aproxima exatamente do ponto onde ela havia se assustado. O cachorro observa o local por alguns instantes e começa a acompanhar a dona, como se também estivesse incomodado com alguma coisa dentro da sala. Segundo Lou, naquele momento, ela sentiu e ouviu uma respiração quente bem ao lado de seu ouvido direito. Foi isso que fez com que ela se levantasse e decidisse sair do cômodo. Mas, quando começa a ir embora, algo ainda mais estranho acontece. Um recipiente com bebida alcoólica cai sozinho da mesa. Pelas imagens, nem Lou nem o cachorro parecem encostar no objeto. Depois disso, ela publicou uma atualização explicando melhor o que havia sentido naquela noite. Our house is actually covered with 3 CCTV cameras for our own protection. And a lot of you are asking if I was reading a Bible that time. No. I was actually reading this. I'm a fan of anything that is ancient. A lot of you are also asking what was the whisper all about. I'm sorry, pero namali ako doon. It was not a whisper, but it was just a breathing. And something that was breathing, that is where alcohol bottle was placed. Something is protecting me.
there. Lou também contou que já havia recebido outras notificações de movimento em diferentes partes da casa. Em algumas dessas ocasiões, todos estavam dormindo. Em outras, não havia ninguém no imóvel. Mesmo assim, sempre que verificavam as gravações, não encontravam nenhuma pessoa responsável pelos alertas. Ela afirmou não se sentir completamente assustada, pois dizia ter alguns objetos de proteção e também contava com a companhia de Peanut. Ainda assim, permanece a dúvida. O que respirou tão perto do ouvido de Lou naquela madrugada? E teria sido a mesma coisa que derrubou o recipiente da mesa? 6. O quarto da morte. O próximo vídeo foi publicado no dia 17 de setembro de 2025, mas havia sido gravado anos antes, em 2019. A gravação foi feita por uma enfermeira chamada Camila, que trabalhava em uma casa de repouso. Naquele dia, uma das moradoras pediu para ser filmada enquanto fazia uma oração e abençoava um quarto específico do local. Entre os funcionários, aquele cômodo era conhecido por um apelido bastante perturbador: o quarto da morte. Segundo as enfermeiras, muitos idosos que eram levados para lá acabavam ficando gravemente doentes ou faleciam poucos meses depois. Por causa disso, a moradora decidiu fazer uma espécie de limpeza espiritual no ambiente. A intenção era publicar a gravação em sua página no Facebook. Mas durante a oração, algo inesperado aconteceu. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner, and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. De repente, o rosário é puxado com força em direção ao quarto escuro. O movimento parece acontecer sozinho, como se alguma coisa invisível tivesse agarrado o objeto. E ao observar com atenção, é possível perceber que o braço e o pulso da mulher permanecem praticamente imóveis no momento em que isso acontece. Camila contou que, enquanto gravava, começou a sentir um forte mal-estar. Segundo ela, havia uma pressão estranha naquele ambiente, como se alguma presença estivesse ocupando o quarto. Depois daquele episódio, outro acontecimento fez a enfermeira acreditar ainda mais que havia alguma coisa errada no local. Durante uma atividade em grupo com um cão de terapia, uma das funcionárias registrou um comportamento muito incomum do animal. It's not working? Where's your other sucker? You only have one? Use it. Sheila. Really?
Sem qualquer motivo aparente, o cachorro abandona a atividade e caminha diretamente até o quarto. Ao chegar à entrada, ele para completamente. O animal fica olhando para dentro do cômodo e começa a choramingar, como se estivesse vendo ou sentindo alguma coisa ali. Esse comportamento chamou bastante atenção porque se tratava de um cão treinado que nunca havia abandonado o grupo ou se afastado de seu responsável daquela maneira. Parecia que alguma coisa o havia atraído até o quarto. Mas e se o ambiente estava vazio? O que fez o cachorro ficar tão inquieto? Os acontecimentos não pararam por aí. Em outra ocasião, enquanto as enfermeiras trabalhavam normalmente, algo estranho voltou a acontecer. I don't know, no one's in there. It's crazy. Get the light, get the light. You say you checked it? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. This is insane right now. Right there. Okay, you're gonna stop this right now. Primeiro, a luz de chamada localizada acima da porta começa a piscar. Normalmente, aquele sinal indicava que algum morador dentro do quarto precisava de ajuda. Pouco depois, a porta começa a se fechar sozinha. As funcionárias entram para verificar o que estava acontecendo. Mas, como nas outras vezes, não encontram ninguém. Naquele período, o quarto estava desocupado e nenhum morador estava hospedado ali. Uma das supervisoras chegou a ordenar em voz alta que aquilo parasse. Mesmo assim, os fenômenos continuaram. Então, o que realmente estaria acontecendo dentro do quarto 112? 5. O cachorro que tentava proteger a dona. O próximo vídeo foi publicado por uma usuária do TikTok chamada Melaína. Naquele dia, ela estava sozinha em casa e até então tudo parecia normal. Mas, de repente, seu cachorro começou a agir de um jeito que ela nunca tinha visto antes. O animal passou a rosnar para alguma coisa perto da porta. Assustada com a mudança repentina de comportamento, Melaína decidiu começar a gravar. Bruh. What do you see? Oh my God. What? Girl? You're gonna get me scared. No vídeo, o cachorro se posiciona na frente da dona, como se estivesse tentando protegê-la de alguma coisa. Ele permanece em postura defensiva, com o olhar fixo em direção à porta. Também é possível perceber que os pelos das costas do animal estão arrepiados, um sinal de que ele se sentia ameaçado ou em alerta. O mais estranho é que não havia ninguém visível naquele local. Para muitas pessoas, o cachorro estaria se colocando entre Melaína e alguma presença que a câmera não conseguia registrar. É claro que ele também pode ter percebido algum som, cheiro ou movimento fora do alcance da gravação. Mas o que teria provocado uma reação tão repentina e intensa? 4. A presença que aparecia todas as noites. O próximo caso vem de uma mulher chamada Carla. Durante várias semanas, algo estranho começou a acontecer na casa dela. E o mais inquietante é que acontecia quase sempre no mesmo horário. Todas as noites, por volta das 10 horas, o cachorro começava a latir para um ponto específico do lado de fora. Não parecia um latido aleatório. O animal ficava olhando fixamente para a mesma direção, como se estivesse vendo alguma coisa ali. Alguma coisa que Carla não conseguia enxergar. No começo, ela tentou não dar muita importância. Talvez fosse algum animal passando
o movimento de uma sombra ou qualquer outra coisa comum. Mas havia um detalhe difícil de ignorar. Aquilo se repetia praticamente no mesmo horário, noite após noite. Depois de um tempo, já não parecia apenas coincidência. Foi então que Carla decidiu verificar as imagens da câmera de segurança. Algo asustó a mis perros afuera y yo tenía cámaras, así que les voy a mostrar lo que grabaron. Es algo horrible, no le hallo forma. Al principio pensaba que era como tipo un humanoide o algo así, pero después cuando pasó el árbol ya no tenía cuerpo. Era nada más como el puro rostro, así que necesito que me digan qué creen que sea. Mis perros estaban aterrorizados, les voy a dejar aquí el video. Nos primeiros segundos, é difícil entender o que aparece na gravação. Uma forma indefinida surge do lado de fora e começa a se mover de um jeito estranho. Carla imaginou que pudesse ser algum reflexo ou fenômeno de luz, mas aos poucos, aquilo ganha contornos e assume uma aparência quase humana, com corpo e rosto. Então, de repente, a figura desaparece sem deixar qualquer rastro. Depois que o vídeo foi publicado, algumas pessoas disseram que poderia ser uma entidade ou algo tentando imitar a forma humana. Outras acreditam que seja apenas uma distorção da câmera, mas a dúvida continua. Será que era aquilo que fazia o cachorro latir todas as noites? 3. Instinto animal. Uma mulher estava se arrumando para sair para o trabalho quando percebeu algo estranho no comportamento do cachorro. O animal, que normalmente era tranquilo, estava completamente tenso, parado e olhando fixamente para um ponto da casa, como se houvesse alguma coisa ali, mas pelo menos a princípio não havia nada visível. Preocupada, ela pegou o celular e começou a gravar. Strange today. I don't know what's going on with her. What is it, Baze? I don't see anything. Bailey? What? What is she looking at? Bailey? What was that? Did you just hear that? Bailey. She keeps looking over here. I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? Bailey, what is it? Oh my God, did that chair just move? Oh my God. Ela chama o cachorro e tenta entender o que está acontecendo, mas ele não reage. O animal continua olhando para o mesmo lugar sem desviar a atenção, até que um barulho baixo pode ser ouvido dentro da casa. Pouco depois, uma cadeira começa a se mover sozinha. Assustada, a mulher recua, tentando entender o que acabou de acontecer. Mas o detalhe mais inquietante é que o cachorro continua encarando exatamente o mesmo ponto, como se aquilo que chamou sua atenção ainda estivesse ali. É possível que a cadeira tenha se movido por alguma vibração, um desnível no chão ou outra explicação comum. Mas a reação do animal, principalmente antes do movimento, torna tudo mais estranho. Será que foi apenas coincidência? Ou o cachorro percebeu alguma coisa antes mesmo de sua dona? 2. Tem algo na sala. O próximo vídeo foi gravado por uma mulher dentro da própria casa. Naquela noite, seus gatos começaram a agir de uma maneira estranha. Os animais estavam inquietos e olhavam fixamente para a sala, como se estivessem acompanhando alguma coisa que se movia pelo ambiente. A mulher não conseguia enxergar nada fora do normal, mas percebendo que os gatos continuavam atentos ao mesmo lugar, decidiu começar a gravar.
cat's freaking out. If someone's here, show yourself. Make the lights go off. He never does this. What do you see, Bartlett? What do y'all see? What is it? I just saw another orb. Bartlett, what do you see? Okay. So they all three are on to something. I saw one of the cats swipe at an orb. What are you looking for? Durante a gravação, os animais parecem seguir alguma coisa invisível pela sala. Em determinado momento, um orbe de luz aparece passando diante da câmera. O detalhe mais curioso é que um dos gatos também parece perceber o movimento. Ele levanta as patas e tenta alcançar aquilo, como se realmente estivesse vendo algum objeto passando bem à sua frente. É possível que a esfera fosse apenas poeira, um inseto ou algum reflexo captado pela câmera. Mas a reação do gato exatamente naquele momento deixou a cena muito mais intrigante. Afinal, o animal estava apenas tentando pegar alguma coisa comum? Ou os gatos realmente estavam percebendo uma presença sobrenatural? 1. A sombra no apartamento. O último caso aconteceu com uma jovem canadense chamada Emma. Ela estava de férias e havia alugado um apartamento pelo Airbnb para se hospedar com uma amiga e seu cachorro de pequeno porte no local. Já era tarde da noite quando o animal começou a agir de uma maneira estranha. O cachorro parecia assustado e olhava fixamente para algum ponto do apartamento como se estivesse vendo alguma coisa. A jovem pegou o celular e começou a gravar. What the fuck? De repente, o cachorro recua rapidamente, como se alguma coisa tivesse se aproximado. Nesse exato momento,
Uma sombra estranha aparece na gravação. A forma lembra uma mão se movimentando na direção do animal, como se estivesse tentando agarrá-lo. Assustada, a jovem interrompe a brincadeira e tenta entender o que acabou de acontecer. Ela afirmou não fazer ideia do que poderia ter provocado aquela sombra, mas passou a acreditar que o apartamento pudesse ser assombrado. É possível que tenha sido apenas uma sombra comum ou algum efeito causado pela iluminação. Mas a reação do cachorro, exatamente no momento em que a forma aparece, deixou a cena muito mais assustadora. What the fuck? E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses animais pareceu perceber algo realmente sobrenatural? Conta aqui nos comentários. Se gostou da compilação, deixe o like, inscreva-se no canal e clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar assistindo.